Meu Deus, não fazem isso. José Gama? Exato. Neste caso, seria uma observação desde a independência ou... Acho para não recuarmos, se quiser, se pretende estabelecer aqui os encaixes que se impõem, pode fazê-lo, mas, aliás, tem a liberdade. Qualquer tipo de enquadramento que pretende fazer, no sentido de ilustrar para a compreensão de quem nos Pronto, acompanha em casa, melhor ainda. pronto, para irmos para observar ela no sentido de um passado recente, podemos olhar e fazer aqui um paralelismo que nos ajuda a compreender para onde estamos. De 2010, que foi a altura que surgiu a nova Constituição, a 2017, em termos de liberdade da imprensa, ela estava fortemente controlada pelo governo, com censura e restrições à mídia independente. Chegou Lourenço, 2017 até a presente data, promoveu alguma abertura, mas ainda com desafios nas liberdades de expressão e pressão sobre o jornalismo, mas depois, uma abertura nos primeiros 2 anos, mas depois fez um recuo. Isto em termos de liberdade de imprensa. Em termos de mídia estatal, continua, tínhamos com o Eduardo dos Santos ela dominada pelo governo e usada para promover a imagem do presidente e do MPLA. Com Lourenço, houve a fase de tentativa de maior pluralismo, mas a mídia continua ainda alinhada ao governo também. Quer dizer que Lourenço, na primeira fase, tentou mostrar que era diferente, mas depois voltou também a ter os carris. Nós tínhamos, por exemplo, a TV Zimbo, que era controlada por os Copelipas e os Dinos. Lourenço, quando chegou, disse que iria nacionalizar, fez, mas quando foi o momento que ele deveria largar para, ou melhor, disse que iria ela estava privatizada, ele nacionalizou no momento em que ele deveria mandar para devolver para o privado, não fez, e a mídia, essas mídias, TV Zimbo e outros, continuam a estar sob o controle do partido no poder ou sob o controle da própria presidência. Basta ver que há dias, quando se fez quando se andou a debater sobre o pacote eleitoral, o MPLA aprovou um pacote, um programa para a defesa da sua tese, e escolheu também a Zimbo, a TPA, os órgãos que ele controla para que os seus emissários lá fossem. Em termos de censura, com Dos Santos tínhamos casos de censura, repressão, opositores, jornalistas. Com Lourenço houve também uma redução direta, mas ainda há intimidação e processos contra jornalistas. Criou uma lei que tem usado a aprovação de leis que afetam e intimidam mais os jornalistas. O dos Santos a intimidação era mais direta. E do Lourenço, a intimidação é por via da lei. Ele usa muito as leis para combater as vozes críticas, tanto como jornalistas, até nos meios, aos grupos ligados a ele. Nós tínhamos com Dos Santos, era uma fase que havia as redes sociais, crescimento, havia um crescimento ainda lento, com pouca influência política. Hoje, com Lourenço, em termos de liberdades de expressão, há forte impacto na política e na sociedade, e tem estado a usar as redes sociais para denúncias e também para mobilização social. Hoje as pessoas têm usado muito, querem fazer uma manifestação, usam as redes sociais, porque até então é um órgão é um meio, aliás, um espaço que eles ainda não conseguem limitar o exercício das liberdades
fundamentais das pessoas, mas, como dizíamos, está também a aprovar leis para limitar e intimidar as pessoas. A mídia, hoje temos também, em termos de corrupção, ou melhor, de corrupção também, em termos de mídia, por exemplo, na era dos Santos, havia pouca transparência com as denúncias, eram ignoradas pela mídia estatal, né? No tempo dos Santos, com João Lourenço. Há maior exposição de certos casos de corrupção com cobertura mais ampla na mídia estatal, mas casos apenas de adversários ou inimigos políticos do presidente. Lourenço, ou melhor, dos Santos, não passava na TPA corrupção ligada a ninguém. Mas o Lourenço passa, mas passa só dos seus adversários, que vai condenar, dos seus, da oposição, de elementos, se calhar, adversos ao regime, e do grupo dele não passa. Não passa. Muito obrigado, José. É mais ou menos assim. Muito obrigado. Quer dizer, na prática, continua a mesma coisa, só que mudou alguma coisa. O cenário continua a ser o mesmo. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,